Coluna Se Liga, com Áurea Regina de Sá. Sempre nas quartas-feiras a gente tem a Coluna Se Liga com a Áurea Regina de Sá. Boa tarde, Áurea. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. A gente vai falar hoje da relação da comunicação com a saúde mental. A gente tem um dado, Áurea, que mostra que, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a depressão será a maior causa de incapacidade até o ano de 2030. Então, Áurea, fica aquela pergunta, né? De que forma que o mundo corporativo pode lidar com isso, utilizando, claro, a comunicação, o relacionamento com as pessoas? A gente sabe que tem muitas empresas com investimentos sérios e intensos para diminuir esse tipo de situação e para dar um conforto para os seus colaboradores, tendo em vista esse dado incrível e absurdo que você acabou de falar. Isso foi muito fortalecido durante a pandemia e agora no período pós-pandemia essa conta está chegando, né? Então, existem empresas que criam ferramentas para tornar o ambiente menos estressante, com uma carga menos exaustiva de trabalho, mas a gente ainda vê uma certa dificuldade, e esse é o desafio, por isso esse tema aqui na coluna de hoje, para que o ambiente de trabalho e as relações entre os colegas, líder, liderado, e entre as pessoas que trabalham no mesmo espaço, possam ser mais saudáveis. E o meu alerta é para que as pessoas possam entender os outros, sem ter todos os elementos para isso. É um grande desafio, mas é possível. Por exemplo, se um colega de trabalho tem uma queda na produtividade, não por preguiça, nem por falta de vontade, mas porque, de repente, ele está passando por um transtorno depressivo, por exemplo, está muito cansado, né? Está com esgotamento físico e mental, está com uma ansiedade além da conta, e é muito fácil julgar, né, Felipe? Lá vai a comparação, olha, não trabalha mais como antes. E esse cara aí, ou essa moça aí está querendo moleza. E não é isso. Isso pode provocar um afastamento ainda maior dessa pessoa que já não está se sentindo bem, porque ela não quer ficar sendo alvo desse tipo de fala, e a queda na produtividade se acentua. Portanto, é uma responsabilidade do líder para perceber esse tipo de movimento, tanto da pessoa que passa por um possível transtorno mental, como para os colegas que podem não estar colaborando para que isso chegue a um bom resultado, e isso tem que ser visto pela empresa de uma forma geral, porque a saúde mental é um ponto importante e desafiador desde sempre, mas agora com mais intensidade no mundo corporativo. Você falou uma frase interessante, Áurea. Você falou que às vezes é preciso identificar as questões de saúde mental sem ter todos os elementos para isso. Você falou como um elemento a queda de produtividade. Para que mais que as pessoas podem olhar para tentar identificar o que pode estar acontecendo? O comportamento da pessoa, não é? De repente era uma pessoa que tinha um entrosamento fácil, uma pessoa que gostava de se relacionar e conversar, e ela está mais isolada. Será que é uma questão pontual? Será que foi uma briga em casa que fez isso? Ou será que essa pessoa está se voltando para dentro cada vez mais e não está conseguindo pedir ajuda? De repente ela não quer revelar que está passando por alguma questão desse tipo, como um transtorno mental, porque ela tem medo de ser demitida, porque ela tem medo de ser vítima de chacota, de falatórios, porque é aquela coisa, né? Todo mundo fala isso. Se você tem uma diabetes, bom, você tem uma diabetes. Então, tudo bem, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Agora, se você tem um transtorno mental, é frescura, vai trabalhar. Tem gente que usa até expressões mais horrorosas, como um bom tanque com roupa suja ia te ajudar, entendeu? Quer dizer, isso tudo mostra falta de compreensão, falta de empatia, falta de respeito. É importante olhar o outro, porque a gente não tem a garantia que cada um de nós não poderá passar por isso amanhã. Nós não estamos imunes a isso. Um estresse pós-traumático pode gerar uma situação de transtorno mental. E a gente não está livre disso. Portanto, primeiro é importante entender, para depois acolher essa pessoa e tentar criar uma solução para ela. Se o colaborador, colega, não pode resolver a situação, ele pode pelo menos não piorar a situação. Ele pode tentar chegar perto dessa pessoa e colocar os seus ouvidos à disposição de uma forma verdadeira, o que a gente chama de escuta ativa. Chama essa pessoa para conversar, chama essa pessoa para tomar um café fora do ambiente de trabalho, para ver se ela quer se abrir, porque às vezes o peso é tão grande que ela nem consegue se abrir, ou ela já acha que não vai ser aceita, não vai ser acolhida, então se fecha mais.
E, de alguma forma, faça chegar isso à liderança para que o líder possa tomar as providências, sem cobranças exageradas, sem entender o que está acontecendo, porque isso pode gerar um trauma ainda maior. É o momento de compreensão, mais do que nunca. Para a gente fechar, Áurea, você falou da questão do momento de compreensão, da escuta ativa, e qual que é o meio termo ali, né, entre a pressão do dia a dia de coisas que acabam acontecendo e o mercado de trabalho tem questões que precisam ser resolvidas, a esse momento da escuta, como chegar no meio termo, não passar o ponto nem de um lado nem do outro? O ideal, Felipe, seria que a própria pessoa que está sentindo essa dificuldade, que já começou a sentir os primeiros sinais de ansiedade exagerada, de depressão, de síndrome do pânico, alguma coisa que não tem, de repente, o diagnóstico, ainda não foi ao médico ou não conversou com o psicólogo ou psiquiatra, mas está apenas sentindo alguma mudança na sua rotina, na sua cabeça, no seu corpo e está precisando de ajuda. O ideal seria que essa pessoa se abrisse e dissesse: tem alguma coisa estranha comigo, tenho percebido uma dificuldade maior de interagir com as pessoas, não estou mais falando nas reuniões, estou evitando apresentações, eu preciso me cuidar. Então, eu preciso de uma semana, por exemplo, ou preciso antecipar minhas férias, para que a pessoa possa ter esse tempo. E, do outro lado, um olhar mais atento, porque você não pode ter a escutativa ideal, a compreensão ideal, que pelo menos não haja o julgamento, que pode ser muito prejudicial para todo mundo. Não é só para aquela pessoa que está passando a situação, mas para o grupo todo, que acaba criando um desnível, porque de repente, se todo mundo tinha um nível de produtividade muito bom e uma pessoa caiu, isso também acarreta em prejuízos para o grupo. Então, vamos dar as mãos e nos comunicar olhando nos olhos de verdade, mesmo que seja online, para que a gente possa perceber esses detalhes no outro e poder ajudar as pessoas. Essa coluna se liga com a Áurea Regina de Sá. Até semana que vem, Áurea. Obrigada, Felipe. Até semana. Tchau, tchau. Agora, 3h46.